Fala galera, muito boa tarde. Alessandro Mesquita, especialista em legislação de trânsito, tô de máscara. Explicar para vocês aí que já me conhecem, né? Fiz uma cirurgia no rosto no ano passado, vou resumir. Aí, né? Eu uso uma prótese dentária, mas hoje eu tô em casa, hoje eu não fui trabalhar, porque eu tive um desconforto abdominal. E aí eu tô em casa, mas eu tô aqui porque na realidade eu tava vendo o RJTV ali, ó. Tava passando ali o RJTV e tava passando a matéria das motos que passam na passarela ali da Avenida Brasil, independente em que altura que é, né? São motos que passam na passarela da Avenida Brasil. E como eu trabalho com o Código de Trânsito Brasileiro, eu trabalho com recurso de multa de trânsito, eu vim aqui explicar aqui alguns detalhes. Essa live não vai ser uma live longa, tá? Quem quiser entrar aí para poder saber de alguma coisa, pode entrar. Fique à vontade, é mais um desabafo mesmo. Então, a reportagem ali do RJTV estava abordando as motos que passam em cima de passarela, passam pela passarela, para evitar de fazer um retorno muito longo na Avenida Brasil, eles atravessam pela passarela. E não pode, gente, porque passarela só é permitida a passagem de pedestre e não veículo motorizado, entendeu? E além disso, além deles infringirem a lei, eles ainda passam sem capacete, o que é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro. Porque pilotar moto sem capacete suspende o direito de dirigir. Você leva 7 pontos, paga uma multa no valor de R$880 e alguns centavos, mas só esses 7 pontos te dá o direito de perder o seu direito de dirigir. Ah, mas Alessandro, mas é só 7 pontos. Então, existem algumas multas no Detran. O mal do brasileiro, vou ser bem enfático, o mal do brasileiro é que o brasileiro não tem leitura na educação. O brasileiro não lê. Eu trabalho com isso e sei como funciona. Eu mando texto para cliente, o cliente pergunta para mim o que está acontecendo. Lê o texto. Entra no site do Detran, procure o site do Detran, existe o telefone do Detran. Você consegue fazer uma consulta da sua habilitação no site. Lá você vai ver o que você tem, o que você não tem, o que você tem que pagar, o que você não tem que pagar. É importante que você, motorista, piloto de moto, motorista de carro, motorista de caminhão, de ônibus, enfim, de qualquer coisa, procure o Departamento Nacional de Trânsito para saber como está o andamento da sua habilitação. Veja seu prontuário, veja se você tem alguma multa. Às vezes eles nem mandam a multa para sua casa, porque o serviço ele é ineficiente. Então você precisa ficar esperto. Qual é o meu trabalho? Meu trabalho é sempre avisar os motoristas que estão com esses problemas a poder tirar essas dúvidas no Detran. Não sou eu que tiro a dúvida, mas vocês têm que entrar no Detran. Eu sei que tem gente com processo de suspensão de carteira, eu procuro avisar essas pessoas. Só que elas têm que entrar, porque eu não tenho os dados desses motoristas. Eu não tenho o CNH, comprovante de residência, eu não tenho identidade CPF dessa pessoa. Mas eu tenho o número dos processos. Então é importante que você entre no site do Detran para poder, Rodrigo Pereira, obrigado meu amigo, para você poder saber como funciona, para você não ser pego de surpresa na primeira esquina da sua casa e parar numa blitz da Polícia Militar. E aí a polícia pede a tua habilitação, que é a mesma coisa que eu faço, peço habilitação para o cliente e entro no site do Detran. Jardel, obrigado meu amigo, Ila, obrigado. E eu entro no site do Detran para poder consultar a pontuação da pessoa. E lá eu vou saber. Eu vou dar um exemplo para que vocês entendam como funciona. Todo mundo morre de medo da lei seca. Ângela Maria, obrigado. Todo mundo morre de medo da lei seca. Luiz Beltrão, obrigado. Daqui a pouco eu falo mais de vocês. Vamos explicar aqui como é que funciona a lei seca. Você tá lá, você é sexta-feira, né? Você tá lá, sexta-feira, vai pra balada. Pô, tá na balada, tirou uma onda, tá com o carro, tá com os amigos, saiu da balada, pum, blitz da lei seca. Aí você bebeu. Há mais de 12 anos que existe propaganda que se você beber, não pode dirigir. Se dirigir, não bebe. Então é o seguinte, parou numa blitz da lei seca, bebeu, não assopra o bafômetro, mas vai ser multado da mesma forma. Ah, então não adianta, Alessandro. Se eu soprar ou não, adianta sim. Porque se você assoprar o bafômetro e der um teor de álcool
acima do permitido pelo Departamento Nacional de Trânsito, é cadeia. Você vai em cana, meu filho. Entendeu? Agora, se você não assoprar, você toma a multa também. Por quê? Porque o agente de trânsito, o policial militar, ele tem o que você não tem. Fé pública, tá? Ângela Maria, Marlúcia Lima, Tereza do Nascimento, Juliana Viana, Flávio Marques, Júlio Antônio, Júlia Viana, Tiago Oliveira, Ordanilo Marim. Obrigado, gente. Estou aqui explicando sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Para quem estiver interessado em saber um pouco aí quem dirige, tá? E eu estou interessado em saber um pouco aí quem dirige, tá? E eu estou sempre botando propaganda porque eu trabalho com recurso de multa. Então, voltando aqui na lei seca, galera. Preste bem atenção. Alô, vocês estão me ouvindo? Opa, voltou. Voltando ao assunto da lei seca. Saiu da balada, bebeu, não assopra. Vai ser multado? Vai ser multado, sim. 2.954 e alguma coisa, 2.984, a multa da lei seca, tá? Deixa eu ver aqui, fim da live, tá. Vamos lá. Quando você não assopra, você também é multado. E o Detran vai instaurar um processo de suspensão da sua carteira. É só entrar no site. O que eu estou explicando para vocês não tem nada a ver com a inteligência do Alessandro, não tem nada a ver, tem a ver com o estudo que eu fiz. E tá no site do Detran, gente. Tá no site. Entra no site, faz uma consulta da tua carteira, orientações gerais. Vai lá em infrações no site do Detran e coloca em orientações gerais. Vai estar escrito tudo sobre o processo de suspensão. Alessandro, mas a lei seca só tem 7 pontos. Como que eu posso ser suspenso só com 7 pontos? Existem infrações, gente, que se chamam infrações mandatórias. O que são infrações mandatórias? São infrações que sozinhas suspendem o direito de dirigir. Aí eu vou te dizer algumas. Lei seca suspende a carteira por 1 ano. Pilotar moto sem capacete. Andar com a moto com garupa sem capacete. É o artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro. Procura no Google que vocês vão achar. Andar de chinelo na moto. Criança menor de 7 anos suspende a carteira. Omissão de socorro suspende a carteira. Transitar em velocidade superior à máxima permitida em 50%. Ai, Alessandro, não entendi. Vou ser mais claro. Você está numa pista de 50. A pista é até 50 km por hora. Quanto é 20% de 50? É 10 km, porque 10% de 50 são 5, correto? Então 20% de 50 é 10 km. Se tu passar 60, beleza, vai tomar a multa, mas não vai suspender a carteira. Acima de 50% do permitido é quanto? Quanto é? É 25 km. Então se tu passar até 75, você vai tomar a multa, mas não vai ser suspenso. Mas se tu passar 80, aí já transitou em velocidade acima do permitido, certo? Então fazer malabarismo, vocês gostam, vocês que estão me acompanhando aí, vocês gostam. Eu vou citar o artista, porque estava na televisão. Vocês lembram do caso do Oruan, que deu um cavalinho de pau em frente à viatura da polícia militar? E todo mundo falou que ele estava fazendo aquilo porque ele queria lançar uma música nova? Cavalinho de pau se chama manobra perigosa. Manobra perigosa consta no Código de Trânsito Brasileiro e suspende o direito de dirigir. Entendeu? Então, essas multas que eu tô falando, lei seca, pilotar moto sem capacete, manobra perigosa, omissão de socorro, transitar em velocidade em até acima de 50%, dirigir ameaçando pedestre, essas multas só tem 7 pontos. Elas só têm 7 pontos, mas elas são o suficiente para instaurar um processo. Suspende direto? Não. Não, a Constituição brasileira te dá o direito de ampla defesa. Porém, se você não fizer nada, o Detran vai suspender a sua carteira. Deixa eu dar um alô aqui pro amigo Urso. Deixa eu dar um alô aqui pro Elkson, pro Vladislau, pra Maísa, pra Elza Maria,
para Rosalina Gomes, para Angelita Maria, Marlúcia Lima, para Tereza do Nascimento, já falei também. Vamos continuar. Então eu tô fazendo essa live aqui para vocês, porque eu vi a matéria ali no RJTV, né? Hoje eu não tô em casa, voltando ao assunto, hoje eu não tô, né? Tive um desconforto. Tô até com o meu cachorro aqui, ó. Um deles. Mas tô explicando para vocês, porque eu trabalho com o Código de Trânsito Brasileiro, eu trabalho com recurso de multa de trânsito e eu não tô aqui fazendo propaganda do meu trabalho. Eu tô aqui orientando vocês a não cometerem alguns erros que acabou de aparecer no jornal. Moto na passarela, atravessando. Olha, eu moro na zona norte do Rio de Janeiro. Em Pilares tem uma rua chamada João Ribeiro, gente. Há 6 meses atrás, um motociclista passando na contramão atropelou uma mulher que estava com uma criança. A câmera de uma loja de capa de celular flagrou tudo. Gente, a mulher teve fratura exposta. Parou no Salgado Filho. Não gosto nem de falar no Salgado Filho, que é o motivo da máscara também tem a ver. Então, assim, gente, vocês que pilotam moto, eu vou fazer vários desabafos, mas assim, eu particularmente não gosto de motoqueiro. Mas existe uma galera que anda bem de moto. Existe uma galera que anda. E existe a maioria que infringe a lei e que rasga o Código de Trânsito Brasileiro na cara da sociedade. Não tô falando. Quem aqui for motoqueiro não se sinta ofendido, não são vocês. Eu tô falando dos que são flagrados. Motoboy, mototáxi, iFood, esses caras que trabalham, coisa. Os caras não estão nem aí, eles passam batido e no meio do rasgam o código. Aí, quando eles estão com a carteira para ser suspensa, aí eles procuram um especialista. Aí eles contam uma história triste. Ai, porque isso? Eu não sei, eu não estava lá. A minha função é defender essas pessoas. Eu trabalho, eu vivo disso. Eu defendo condutores que têm problemas com lei seca, com suspensão de carteira, com cassação, com excesso de pontos, né? É a minha obrigação te tirar dessa furada, mas especialmente para o motoqueiro. Você que é motoqueiro, que avança sinal, que passa em passarela, que anda na contramão, além de você perder a sua carteira, você corre um risco de um homicídio. Vocês viram aí também outra matéria de jornal. É só entrar no Google, gente. Nós somos brasileiros. Nós temos que aprender a ler. É só entrar no Google. O motorista do Uber que entrou sem querer na ponte Rio-Niterói foi julgado agora. Eu acho que já tem uns 5 anos essa parada. Esse bagulho acabou agora. Ele entrou na contramão. Ele deu a ré na ponte Rio-Niterói. E se colidiu com uma moto, se eu não me engano. A menina que estava na garupa está toda ferrada, toda costurada. Está viva, por honra e glória de Deus. Mas está toda costurada, fisioterapia, e o trauma que fica, sabe? É complicado, gente. Então, assim, direção é uma coisa muito séria. Não é tirar a habilitação, agora eu sou o cara. Isso só funciona para colarinho branco, entendeu? Tem pessoas aí que já matou, sabendo que ia matar, sabendo que corria o risco de matar, mas ficou solta. Mas a maioria das pessoas aqui são que nem eu, são trabalhadores, entendeu? São pessoas que estão ralando todo dia, para ganhar o pão, botar o pão dentro de casa. Então realmente vocês têm que ficar ligados. Outra coisa importante que é bom ressaltar sobre o Código de Trânsito Brasileiro é que muita gente me pergunta o seguinte: mas vai ganhar? Mas é certo, gente, presta atenção. Certeza, você só tem de 2 coisas. Ou você vai para cima ou você vai para baixo no final do teu ciclo aqui na Terra. Isso é uma certeza. Agora, como que eu vou te dar uma certeza de vitória se eu não sou o juiz? Eu não sou o julgador. Eu sou o que vou te defender. Eu sou a pessoa que vai defender você. Então, quando você contrata uma pessoa para defender você de uma determinada situação, essa pessoa, ela é uma prestadora de serviço de meio, tá? Não de fim. O de fim é só o julgador. O julgador é o de fim, né? Eu conto essa história há mais de 15 anos, então não vai ser só mais uma. Você entrou na Casa Bahia, alô Jaime, alô Nilceia, Batmax, alô Eduardo,
Tamo junto, Reinaldo, valeu. Galera que tá aí, ó. Alô, Cláudio. Galera que é habilitada, fica ligado aí nos meus vídeos, eu faço propaganda toda hora. E eu explico também. E vocês fiquem à vontade, porque o meu telefone tá aí. Vocês podem me passar um zap, é o meu telefone particular. Vocês podem me passar um zap e me perguntar o que vocês quiserem sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Que eu vou estar aí disponível para responder. Tá? Inclusive agora, se quiser fazer uma pergunta aqui, tá tranquilo. Então aproveita que eu tô em casa, porque eu não tô trabalhando. Hoje, né? Então por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Então, vamos lá. Voltando aqui ao assunto, a galera me pergunta também se é certo de ganhar. Não, não é certo. Por que que não é certo? Porque o órgão, ele tem até 5 anos para julgar esse tipo de situação, entendeu? A partir do momento que você toma uma multa, qualquer que seja ela, tá? E quer recorrer, ela tem até 5 anos para julgar. E se você tiver um processo de suspensão em andamento, o Detran também tem até 5 anos para julgar. Mas isso não significa que vai ganhar. Mas, enquanto estiver julgando, preste atenção, a partir do momento que você tem um processo de suspensão, não interessa o motivo, e entra para se defender, a partir daquele momento que a defesa está dentro do órgão, eles têm até 5 anos para julgar. Se eles ultrapassarem esse período de julgamento, existe um recurso que aponta a prescrição do processo. O que vocês chamam de caducar, a gente chama de prescrição. Então, quando o órgão demora mais do que o determinado pelo Denatran a julgar o teu caso, nós que somos especializados na área, nós temos que pedir a prescrição do processo. No português mais claro, Detran, você demorou mais de 5 anos para julgar o processo do Joãozinho por causa de uma lei seca. Você demorou 5 anos e 1 dia. Então eu, especialista tal, estou pedindo o cancelamento desse processo. Não tem jeito, eles têm que cancelar. Esse é um dos motivos na qual a vitória chega. Mas eu não posso dar certeza, porque tem 5 anos pela frente, é um trabalho longo. Alô Nandinho, alô Sérgio Oliveira, Elias Alves, forte abraço aí, vocês aí que são habilitados, Barbosa. Alô Luiz, tamo junto, hein? Precisar de qualquer coisa, precisar de uma dúvida aí, vamos tentar tirar outras dúvidas aqui de vocês, de repente quem é habilitado. Alessandro, eu vendi um veículo, olha, essa história aí é cabulosa e existe, ela é clássica. São 15 anos de experiência escutando isso. Alessandro, vendi um veículo para o meu primo, é um exemplo, tá, gente? Mas o meu primo parcelou esse veículo em 10 vezes. Enquanto ele está parcelando, eu não liberei o documento para ele. Beleza. Então o veículo continua sendo seu. Concorda? Você vendeu o veículo para o seu primo e não liberou o documento para ele. Ou seja, não fez a transferência de propriedade. Continua sendo seu. Aí o teu primo é pé pesado no acelerador. Mete um monte de multa. De quem são as multas? Vamos lá, galera. Multa é valor do veículo. Infração é o ato cometido pelo motorista. Então o cara tá lá, meteu o pé no acelerador, avançou um monte de sinal. Avanço de sinal é 7 pontos. Tomou um monte de multa. Para onde que vai as multas? Vai para você, que vendeu o veículo para ele e não fez a transferência de propriedade porque ele não quitou as 10 parcelas que você vendeu. Concorda? Aí você responde o processo de suspensão. Aí quando o processo chega na sua casa, você procura um especialista e pergunta o quê? Posso passar a multa para o meu primo? Não. Porque a partir do momento que você tomou a multa, você tem 30 dias para passar a multa para outra pessoa habilitada, que se chama troca de real infrator. Aí sim, você tem 30 dias. Se nesse tempo você não passar, ela vira uma penalidade registrada. Aí ela já tem valor para pagar. Pode entrar no site do Bradesco que você vai ver. Alô, Francisca, forte abraço. Entendeu, gente? Então, assim, no longo do processo dos meus vídeos, porque o meu vídeo, o meu TikTok, ele fala muito sobre a minha vida cotidiana, aleatória. Eu tenho 3 tipos de serviço. Aos poucos, porque eu estou começando a dominar isso aqui, eu não domino. Eu tenho 3 segmentos de trabalho, né? Eu trabalho com recurso de multa de trânsito, eu sou DJ, eu sou dono de uma equipe de som e eu sou corretor de plano de saúde. E eu tenho a minha vida cotidiana, eu sou cristão, enfim, isso aqui, o vídeo hoje é sobre o Código de Trânsito Brasileiro.
Rose Figueiredo, obrigado. Então vamos lá, galera, vamos recapitular. Lei seca, se passar e achar que bebeu, não faz o teste. Porque se fizer o teste, a polícia militar costuma falar muito isso. Ó, se você fizer o teste e acusar, vou ter que te levar para delegacia. Não é bem assim não. Mas acontece, se você fizer o teste e der um teor alcoólico acima do permitido pelo Denatran, é delegacia. Desculpa, é delegacia. Agora, se você se recusar a fazer o teste, aí não. Você toma multa, mas não vai pra delegacia. Certo? Toma multa, mas não vai pra delegacia. Vai ficar escuro aqui, vai depois clarear. Vou pegar água. Você não vai pra delegacia. Mas você toma multa do mesmo jeito. Não tem jeito. Entendeu? Por quê? Porque o Detran é o órgão de arrecadação financeira, companheiros. O Detran do Rio, eu sou do Rio de Janeiro, tá? O Detran do Rio de Janeiro é o órgão que mais arrecada dinheiro. Só perde pro Tigrinho, meu amigo. Pra mim não falar outro nome. Só perde pro Tigrinho, só perde pro Dragão, só perde pro Ratinho. O resto, parceiro, é muita grana. E aí, vocês conhecem o Duda? Alguém aí já ouviu falar no Duda? Tem que pagar o Duda pra isso, tem que pagar o Duda pra aquilo. Só um minuto, gente. É muita falação, né? Eu trabalho com isso, parece que tem um locutor de rádio. É o dia inteiro falando a mesma coisa. Alô, José Aparecido. Luiz... Opa, eu digo hoje, Zé. Luiz e Andréa Santos. Edelvina Rosa. Tamo junto. Digo oi, Edelvina, tamo junto. Uma nova mensagem. Você assinou... É isso aí, vambora, a gente vai aprendendo. Então vamos lá, galera. Suspensão de carteira, leis secas. Moto sem capacete, omissão de socorro. Eu não tô com a lista completa aqui, mas tem no site do Detran, tá? Omissão de socorro, multa sem capacete, moto sem capacete, lei seca, dirigir ameaçando pedestre. Ah, excesso de pontos antigamente, importante frisar. Ah, mas não é 21 pontos? Não, isso é a história do Pinóquio. São 20 pontos. Depois mudou a regulamentação. Ah, mas agora é 40. Calma. Entra no site do Detran e dá uma lida. 40 pontos para taxistas. 40 pontos para taxistas. 30 pontos para quem possui 2 multas de 7 dentro desses 30. 30 pontos. E 20... Desculpa, deixa eu recapitular. 40 pontos para taxistas. Programa ao vivo é fogo, hein? 30 pontos para quem possui uma multa de 7 pontos, dessa contagem de 30, beleza? 40 pontos para taxistas, 30 pontos para quem possui uma multa gravíssima, 7 pontos. E 20 pontos se alguém tiver 2 multas gravíssimas. Ou seja, se você tiver 2 avanços de sinal, dá 14 pontos. E se tu tiver 2 multas de 3 pontos, 14 com 6, 20, vai gerar um processo de suspensão. Suspende direto? Não, já expliquei anteriormente, não. Detran instaura um processo no Diário Oficial, manda uma correspondência para tua casa, que ele quase não manda porque o correio não funciona, né? Então você tem que ficar ligado, você que é habilitado, porque a autoescola, ela não ensina código de trânsito brasileiro, a autoescola não ensina nada disso. A autoescola só ensina você ligar o pisca-alerta, você acelerar, você frear, você passar a marcha, fazer curva, fazer baliza, virar para a esquerda e virar para a direita. Ele não ensina código de trânsito, o cara da autoescola. O cara da autoescola, por exemplo, ele não diz para você que você tem que botar viseira para andar de moto. Alô, Roseni, alô, Alci, Cleide. Tamo junto, hein? Então, eles não ensinam isso, gente. É impossível, eles não vão ensinar isso para vocês. Entendeu? Vocês é que tem que estudar. Vocês são motoristas, são condutores, são responsáveis por vidas que estão fora do veículo de vocês e que está dentro do veículo de vocês. É para isso que o Detran existe, para fiscalizar. Ah, mas é certo? Olha, o índice de acidente diminuiu bastante com a lei seca. Mas nós ainda somos um estado, vou falar aqui do Rio de Janeiro, né? Mas nós somos um estado que tem um índice de morte muito grande por acidentes de veículo. E por ingestão de álcool. Entendeu? Por isso que a lei seca é tão severa.
sabe? Que mexe no bolso, né? Quase R$ 3.000 a multa da lei seca, né? Ah, mas Alessandro, como é que funciona? Aí eu não vou fazer a propaganda, eu tô fazendo um desabafo, um vídeo, mas eu não vou fazer propaganda no meu trabalho. Vocês têm o meu TikTok aí, e aí tem meu telefone. Quem tiver com algum problema é só entrar em contato comigo. Mas eu tô dando dicas. Como é que funciona o recurso de multa? Aí eu vou explicar. É óbvio que eu não vou dar o pulo do gato, né? Não sou maluco. Mas eu vou dar algumas dicas, tá? Vamos falar aqui. Lei seca. Ah, Melissa, mas eu bebi. Como que eu vou me livrar disso? Então, a vitória, ela só chega com as irregularidades processuais cometidas pelo órgão, não pela tua história. Ah, Alessandro, mas eu ano novo, eu brindei com a minha mãe, com a minha tia, com a minha sobrinha, eu não bebo, eu só tomei um dedinho de champanhe. Isso não funciona. Juridicamente falando, isso se chama mérito de questão. O que é mérito de questão? É a nossa palavra, a nossa verdade. Já viu a sua verdade funcionar no Rio de Janeiro? Não está tão corrupto? Não, né? Então isso não funciona, até porque o Detran não está lá na hora da abordagem. O órgão físico do Detran ele não está lá. Quem está lá são funcionários do Detran, são policiais militares para fazer a contenção, tem câmera filmando e eles multam mesmo, não adianta. Eu mesmo já passei por uma situação dessa, eu não dirijo. Deixa eu respirar um pouco. Eu não dirijo, tá? Mas eu estava no carro de uma pessoa que dirigia e estava indo viajar. O que aconteceu? Essa pessoa foi parada na lei seca, foi parada numa blitz da lei seca. Ele tinha a carteira suspensa, eu sabia, eu já sabia disso, e ele não quis fazer o recurso. Ele falou que, tá tranquilo. Tá tranquilo, o que aconteceu? A policial militar pediu a carteira dele e ele ficou sem o carro. Entendeu? Aí como a gente está no Rio de Janeiro, ainda tinha um taxista lá que cobrou R$ 150 dele, na frente da Operação Lei Seca, para poder levar o carro dele, porque aqui no Rio de Janeiro tudo pode com dinheiro, né? Alô Silva Neto, alô Rosemary Silva, Alcisa 18, obrigado. Tamo junto, hein? Então assim, vocês que são habilitados, prestem muita atenção. Entrem no site do Detran, tá? A galera que tem provisória aí, a galera que pegou permissão, só 3 pontos em 12 meses, tá? Não pode. Chefe Miguel, tamo junto. 4 pontos em 12 meses a galera da provisória. Tomou multa na provisória, recorre. Vocês não conseguem recorrer sozinhos, sem código de trânsito. Ah, você é melhor do que a gente? Não. Como que é feito o recurso, Alessandro? Baseado no Código de Trânsito Brasileiro, tá? O recurso só funciona baseado em CTB. Ah, eu bebi, eu comi um bombom, eu não quis atropelar a velhinha. Não funciona. Ah, mas o pardal, o motoqueiro quis me assaltar, eu estava com a minha família no carro. Peguei a rua inteira e atravessei todos os sinais, avancei sinal. Não funciona. Ah, mas o guarda canetou a minha placa porque eu estava desembarcando uma cadeirante. Não funciona. Isso não é Tribunal de Justiça. Isso é recurso administrativo. A gente não está falando de Código Penal. A gente não está falando de delegacia, que a testemunha é peça-chave para uma investigação. A gente está falando de recurso administrativo, de órgãos que são arrecadatórios de finanças. Então não adianta. Deixa eu lembrar aqui uma outra coisa que eu posso ajudar vocês. Muita gente me pergunta sobre pagamento de multa. Ah, Alessandro, pelo amor de Deus, eu preciso licenciar o meu veículo. Alô, José Carlos Souza, tamo junto, hein? Opa, chefe Miguel, oi para você também. Como é que eu estava falando? Licenciamento de veículo. Ah, Alessandro, eu quero licenciar o meu veículo, mas, nossa, apareceu um monte de multa para me pagar. Antigamente eu não pagava nenhuma. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Tudo que eu estou contando, vocês entram no Google para ver, tá? Deixa eu contar uma coisinha para vocês. Há muitos anos atrás, eu acho que em 2012, em 2011 ou 2013, o Detran cobrava multa para licenciar veículo. Aliás, o Rio de Janeiro é o único estado do país que cobra multa vencida para licenciar veículo. Porque aqui é assim, né? Você gasta um dinheirão para comprar um carro ou uma moto, sei lá, né? E você tem que pagar para dirigir o teu bem, né? É complicado.
Mas, enfim, né? Ou você faz isso ou você não tem o teu bem. Então, você pagava a multa para licenciar o veículo. Aí, o que aconteceu? A Alerj entrou com uma liminar contra o Detran. Entrou na justiça contra o Detran. Naquela época, 2012, 2013. E conseguiu vencer. A justiça decretou que o Detran estava proibido de cobrar multas vencidas para licenciar. E a galera foi a loucura. 2014, 2015, 2016, todo mundo licenciando veículo não pagando nada. Aí quando chegou agora na pandemia, eu acho que em 2022 para 2023, o Detran entrou com uma representação na justiça contra a Alerj e suspendeu a ação da Alerj. Voltou a cobrar. Aí veio tudo de uma vez. Tem cliente me ligando dizendo que tem 10 mil reais de multa. Porque antigamente a galera era malandra, né? Antigamente o taxista tinha 10 mil reais de multa. Aí o que eles faziam? Eles entravam com recurso. O recurso criava o que a gente chama de efeito suspensivo, que era obrigatório entrar. Hoje não é bem assim que funciona. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. E aí eles licenciavam o veículo e não pagavam multa. Entendeu? Agora não é mais bem assim não. Agora funciona... Alô, Antônia, obrigado. Agora funciona da seguinte forma. Como que funciona o efeito suspensivo? Quando você recorre de uma multa e o órgão demora mais de 30 dias para julgar, eles têm que conceder o efeito suspensivo. E se bater na época do licenciar o teu veículo, aí você não vai pagar a multa. Mas, Alessandro, pagamento de multa, então se eu pagar a multa, tá tranquilo. Se eu pagar a multa, tá tranquilo. Eu não vou ter suspensão. Se eu tiver uma multa sem capacete, galera, bota no Google depois, tá? Artigo 244 do CTB. É a multa do capacete, tá? Ela tem 5 incisos, tá? Pilotar sem capacete, garupa sem capacete, criança menor de 7 anos, fazer malabarismo com a moto... É alguma coisa assim, entra direitinho, porque eu não tô com o código de trânsito na minha mão aqui, tô com o telefone na mão. Mas vamos lá. Então se eu pagar a multa, tá beleza, o Detran não vai me suspender, não, vai sim. Lembra lá atrás, no começo da conversa, que eu falei que multa é o valor imposto no veículo e infração é a pena do ato cometido? Então pronto, a gente está falando de duas coisas diferentes, habilitação e veículo. Quando você paga a multa, você se livra da dívida do veículo, do Estado. A suspensão é da carteira, da habilitação. Entendeu? Então a gente está falando de duas coisas diferentes. Paguei a multa? Pagou, mas o ponto continua lá. E aquele ponto, se for mandatório, suspende a carteira. Se você tiver 20 pontos, 30 pontos, 40 pontos, pagou tudo, suspende a carteira. Porque a gente está falando de dívida de veículo. E a suspensão da habilitação é a suspensão do seu direito de dirigir. Lembrei de uma coisa importante. Alessandro, eu tenho habilitação de moto, mas a suspensão está no meu carro. Vamos recapitular, galera. Suspensão do direito de dirigir. Direito. Então não é a categoria, é o direito de dirigir. Então, se você tiver a categoria A, B, C, D até a Z, vai perder tudo. Qual é a pena para isso? Aí no site do Detran tem as penalidades. É assim, o tempo, né? Eu falei, sei que é 1 ano. É a mais agressiva. O capacete, eu acho que é 6 a 8 meses. Você precisa entregar sua carteira. Mas eu não entrego carteira. Minha carteira é física, ela é digital. Você tem que assinar um termo de responsabilidade dentro do Detran de entrega. Entendeu? Aí o Detran vai lá, bloqueia a tua carteira no sistema. Você não pode dirigir, porque se você dirigir com a carteira suspensa e tomar ponto, é crime de trânsito, tá? Entra no Google também, tá bom, galerinha da leitura? Entra no Google, é crime de trânsito. E aí sabe o que acontece? O Detran vai caçar sua carteira. Alessandro, uma cassação e suspensão não é a mesma coisa? Não. Suspensão é um castigo. Tomou lei seca, vou te deixar de castigo 1 ano. Quando passar 1 ano, você vai fazer um cursinho de reciclagem e vai fazer aquela provinha lá que você fez no começo, dos 30 pontos tem que fazer 21. Alô Vitinho, alô Vieira, tamo junto. Opa, vou mandar um oi aí, Vieira. Pronto. Lembra? Então assim, você vai fazer um cursinho de reciclagem que tem no Detran vários cursinhos,
de reciclagem que eles indicam, lógico, né? Porque eles querem tirar a fatia do bolo, né? Eles querem tirar a fatia do bolo. E aí, obrigado, meu querido, valeu, obrigado mesmo. E aí, o que acontece? Você faz a reciclagem, tranquilão, beleza? E faz a prova. Passou, fez os 21 pontos dos 30, lá no sistema do Detran vai estar a carteira ativa de novo. Vai estar com penalidade cumprida. E você vai voltar a dirigir. Ah, isso só acontece uma vez? Não, só acontece sempre. Se você tiver 7 multas da lei seca, você vai ter 7 processos. Se você tiver 3 multas de pilotar moto sem capacete, você vai ter 3 processos. Se você tiver 3 contágios de pontos no período de 5 anos, dentro de 12 meses, ficou meio confusa essa matemática, mas eu vou explicar. Estamos em 2025, não estamos? Hoje é dia 14 de julho de 2025. Do dia 14 de julho de 2020 até hoje, se eles contabilizarem em um ano, dentro desses 5, um excesso de pontos, também tem processo de suspensão. Vamos lembrar, galera, que tudo que eu estou explicando para vocês tem no site do Detran. Óbvio que não tem o Código de Trânsito Brasileiro, mas tem no site do Detran, principalmente sobre suspensão de carteira. Tem no site. Francilene, Giovana, Zé Mosquito, valeu, tamo junto, obrigado. Então assim, eu estou explicando porque dentro do meu trabalho eu não tenho tempo para explicar, porque eu tenho que explicar para os clientes que me procuram, entendeu? Deixa eu dar uma pausa aqui para beber a água. Você caiu de paraquedas aqui nesse canal? Aí tá me vendo de máscara, né? Mó solzão. Então, galera, eu fiz uma cirurgia. Eu fiz uma cirurgia no ano passado porque eu sofri uma agressão e quebrei o osso do rosto. Uma agressão involuntária. Por isso a máscara. Por quê? Porque eu fiquei um ano sem dente. Eu fiz 2 cirurgias, né? Eu sofri 2 cirurgias bem sérias. E aí eu tive um ano no processo de recuperação. Então muita gente me pergunta, porque eu apareço publicamente com o DJ. Eu apareço publicamente, e aí às vezes eu faço um vídeo de máscara, faço vídeo sem máscara, né? E como eu estou em casa, eu não estou com a prótese, mas isso não me impede de poder explicar para vocês as coisas sobre o Código de Trânsito Brasileiro. Como eu não estou trabalhando hoje, por um desconforto abdominal, de qualquer forma, não deixa de ser um trabalho educativo para vocês que têm carteira, que têm habilitação, que quer dirigir, vocês que estão fazendo, né? Deixa eu ver quem entrou mais aqui. Maria Rita, Mari Marcondes, obrigado, tá, gente? Obrigado mesmo. Alô, Nob. Então, gente, assim, vocês têm que ficar muito esperto. É lógico que não é qualquer pessoa que tem acesso ao Código de Trânsito Brasileiro. Eu não sou melhor do que ninguém, sou apenas uma pessoa que estudou o Código durante 15 anos. E a gente desvenda alguns mistérios e dúvidas que vocês tenham, né? Se alguém tiver alguma dúvida que for habilitado, pode escrever aí, que eu respondo, pode interagir comigo. Você que tem habilitação, você que parou na lei seca, você que tem uma moto e tomou uma canetada, o guarda foi, sei lá, imprudente, canetou errado. Tem solução, tem recurso para isso. Tá? Eles erram, eles cometem um monte de erros, eles dão muito mole, e nós que somos especializados na área, tem que respirar um pouco, né? Nós que somos especializados na área, nós já conhecemos, a gente já sabe como funciona. Deixa eu tentar fazer uma parada aqui, porque às vezes a máscara também atrapalha para eu respirar, né? Aí vocês estão vendo aí o mascarado. É engraçado, mas eu sou autêntico, eu sou desse jeito, entendeu? Eu sou assim, só um minuto. Agora vocês estão me vendo de cara limpa. É rápido, gente, não dá pra ficar muito tempo não. Mas, vamos lá, vocês que estão se habilitando, ou vocês que já são habilitados, vocês que venderam o veículo para terceiros, esquece aquele detalhe de delegacia, tá? Vendi um veículo, ele vendeu pro terceiro, vendeu pro quarto, vendeu pro quinto. Eu vou pra delegacia, você vai pra delegacia fazer o quê? O que você vai fazer pra delegacia? Você não pode fazer nada na delegacia. Alô, Martã, grande beijo, meu querido. Aí, já tô recuperado depois de um ano. O que você vai fazer na delegacia? Você vai na delegacia fazer o quê? Você vai dizer que você vendeu um veículo
pro teu primo, pro teu tio, pro teu pai, pra tua mãe, pro teu sobrinho, pra tua mulher, e aí ele vendeu para um terceiro e o terceiro enfiou multa na tua carteira. Isso é falso testemunho, é crime, tu vai em cana, você precisa recorrer ou passar esse veículo para essa pessoa, ou então fazer um bloqueio judicial, entrar na justiça. Mas para isso, para você entrar na justiça, você tem que saber com quem está o carro e aonde essa pessoa mora. Senão o juiz não vai aceitar a sua petição. Entendeu? Isso também é muito importante vocês saberem, vocês que são habilitados. Porque se você não fizer isso, vai continuar tomando multa na sua habilitação e vai ter vários processos de suspensão ao seu... Aí não tem jeito, tem que recorrer. O recurso funciona? Funciona, gente. Porque o órgão, eles erram demais. Eles erram muito. E são os vícios, são os erros que faz com que a gente ganhe os processos. O mérito é de quem tem o conhecimento. Mas o vacilo é deles. O vacilo é deles. Se eles vacilarem, a gente aponta o vacilo. Cada erro do órgão é baseado no Código de Trânsito Brasileiro. E nessa forma a gente consegue a vitória. É demorada, é cansativa, mas é benéfica, porque enquanto estiver julgando, vocês vão continuar dirigindo, beleza? Ah, mando sim, pode deixar. Eu mando sim. Ah, deixa eu contar uma coisa pra você rapidinho, cara. Eu virei cristão, parceiro, tá? Eu virei cristão. Agora eu sou crente. Então agora, para eu tocar, eu tô filtrando quase tudo. Eu tô agora em Deus. Graças a Deus, mudou minha vida e restaurou a minha vida, porque eu quase morri. Isso aí é uma história para outro dia. Mas obrigado por você ter entrado. Um grande beijo para você. Cristóvão, tamo junto, hein? Tamo junto. Quem tem mais entrou? Vamos lá. Alô, habilitado. Vem pra cá, gente. É pra galera habilitada aí. Quem é habilitado aí? Quem é habilitado? Vem. Pera aí. Eu falo pra vocês que não é toda hora que eu consigo me manter sem a máscara, não é verdade? Não é toda hora que eu consigo me manter sem a máscara, porque eu estou em período de adaptação, mas glória a Deus por isso. Eu estou vivo, e estou bem, e estou trabalhando. E ainda estou trabalhando, parceiro. De máscara eu ainda consigo trabalhar. Tem gente que até sem máscara não consegue trabalhar, mas eu consigo, graças a Deus. Então, continuando aí a situação da carteira, né? A situação da carteira, a parada é essa. Recurso de multa de trânsito tem jeito. Eu já ganhei vários, eu nunca perdi lei seca. Vocês precisam ficar espertos e só me liguem numa necessidade, se quiser. Eu não estou aqui vendendo serviço, eu estou aqui fazendo uma palestra, explicando para os habilitados como que funciona o recurso de multa. Ah, nunca ganhei, porque eu não tenho conhecimento de Código de Trânsito Brasileiro. Precisa conhecer o Código de Trânsito para poder entender como funciona o teu inimigo. Porque o teu inimigo é o órgão autuador da multa que está chegando na tua casa. E aí, quando você vai licenciar o seu veículo, vai chegar tem um monte de multa para pagar. Ah, mas aí eu vou pagar a multa. Vai ter que pagar, não tem. Gente, olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Pagamento de multa não libera ponto. Uma vez um amigo meu falou assim, pra mim: quem tira ponto é enfermeiro. Porque quando eu trabalhava na porta do Detran, quando eu não era especialista em legislação de trânsito, alô Francisco, tamo junto. Eu trabalhava na porta, o cliente perguntava assim: para pagamento de multa, eu paguei a multa, por que você suspensa? O cara que tira a multa é enfermeiro. Mas falando sério, pagamento de multa não libera ponto, só bota a dívida, te tira da dívida com o veículo. A suspensão é da carteira. Vamos voltar a falar. Pagamento de multa não libera ponto. Suspensão do direito é de dirigir, não é de pagar a multa. A multa... mas se você ganhar, você pega o dinheiro de volta? Pega. Você vai fazer uma solicitação no órgão autuador e eles têm até 90 dias para te ressarcir, com juros de correção monetária. Por quê? Porque o processo dura até 5 anos. Demora 5 anos, olha o que eu falei. Não, ele tem até 5 anos para julgar, tá? Se o órgão não fizer nada durante 5 anos, você precisa pedir a prescrição. Por isso que existem pessoas como eu, especialista em Código de Trânsito. Mas eu tenho que contratar? Não, você não tem. Alô, Gersi...
Gersina Malhação. Boa tarde, obrigado. Você tem que contratar? Não, você não tem que contratar ninguém, não. Não estou aqui vendendo serviço. Estou aqui orientando. O serviço é público, você pode fazer. Mas se você não tiver conhecimento, a tua chance é zero. Se você chegar lá, por exemplo, no Detran e falar assim... Vou dar um exemplo, tá? Que é um exemplo clássico. Dia 1º de janeiro. Eu vou lá no Detran, tomei a multa da lei seca no dia 31. Oba, uma bagunça. Eu não bebo, só tomei um dedinho de champanhe. Já era. Tá? É multa, não tem jeito. Tomou multa, já era. Vai falar o quê? Alô, Renata. Obrigado. Não tem jeito. Vai falar o quê? O que você vai dizer? Ah, eu sou taxista, estava desembarcando a velhinha que é cadeirante. O cara da guarda municipal não quer nem saber. Ele vai lá e caneta a tua placa. Não tem jeito, tem muitas multas que as pessoas tomam que elas não são nem abordadas. Importante também vocês saberem que quando vocês são abordados por uma autoridade de trânsito, vocês não conseguem passar multa para ninguém. Elas vão para você, porque você foi parado. Isso é importante. José, um abraço. Isso é importante. Por isso que a lei seca é tua, não tem jeito. Parou na lei seca, um abraço. Mas tem jeito. E aí que tá o detalhe. Tem jeito. É certo? Não, não é certo, mas tem jeito. Tem jeito. Lei seca, multa sem capacete, transpor bloqueio policial, omissão de socorro. Todas as multas têm jeito. O avanço de sinal, a transpor bloqueio policial, avanço de sinal, estacionamento local proibido, falar no telefone celular. Tudo tem jeito. Tudo tem jeito, porque eles dão mole. E aí são esses vacilos que a gente pega. Mas a gente não aponta os vacilos, a gente aponta os erros baseados no Código de Trânsito Brasileiro. Alô, Edson, tamo junto. Entendeu, gente? Fica ligado. Eu aqui, daqui pra frente, eu vou passar mais vídeos educativos de Código de Trânsito Brasileiro. Para que vocês entendam e aprendam também, né? É óbvio que eu não vou dar o pulo do gato, porque eu trabalho com isso, né? Mas se vocês tiverem dúvidas e quiserem me passar um zap, o meu telefone tá aí. Tem aí vários. Eu vou fazer um vídeo e vou botar o telefone aí na tela. Afinal, aliás, deixa eu ver. É porque eu não sei mexer nesse negócio de TikTok, o cachorro passa pra lá e pra cá. Eu não sei mexer nesse negócio de TikTok direito, não. Aí deixa eu ver se tem um negócio de comentário aqui. Pra pausar lá, comentar. Eu vou botar meu telefone aqui porque tem. Meu telefone tem aí, tá? Aí, vou botar aqui, vou botar meu nome, tá? Aqui. Peraí. Aí, pronto. Alô, João. Aí, meu telefone tá aí. Doutora Jean. Obrigado. João, obrigado. Então, vamos lá. Galera, vale ressaltar que Código de Trânsito Brasileiro, recurso de multa de trânsito, não é proveniente de advocacia, não é proveniente de faculdade nem vestibular. Qualquer um pode fazer um recurso, desde que você conheça o Código de Trânsito, né? Se você não conhecer, cara, vai perder tempo, vai perder caneta, vai perder teus dedos no celular ou no teclado, que agora pode fazer online, entendeu? Pode fazer, mas assim, é bom ter um advogado? Cara, depende. Tem empresa que tem advogado. Eu não sou advogado. E eu não trabalho com o público, por isso que eu não estou vendendo serviço. Eu estou fazendo orientação. Eu só trabalho para amigo, para indicação, entendeu? Mas eu presto serviço para uma empresa que tem advogado. Mas qual é a diferença do advogado para você? O advogado que é especialista na área, ele conhece, né? Ele sabe os caminhos. Mesmo não sendo proveniente de advocacia, ele estudou o Código de Trânsito. Então eu conheço muito advogado que é criminal, que é civil, que é de família e faz recurso de multa de trânsito. Entendeu? Porque já é uma grana a mais e consegue êxito. Eu não sou advogado e consigo êxito, porque estudei o Código de Trânsito Brasileiro. Beleza? Espero que, de alguma forma, né? Eu aproveitei porque eu estou em casa para poder fazer esse informativo, porque no meu trabalho não tem como eu fazer, né? Porque eu atendo uma demanda grande, né? Além de fazer recurso de multa, eu ainda tenho que acompanhar os processos para poder não perder prazo. Os prazos são os nossos maiores inimigos. E o Detran realmente ele é bem rigoroso. Ele não notifica vocês. Eles são ineficientes para notificar. Alô, Thiago! Eles são ineficientes para notificar vocês.
o Correio entra em greve. Se vocês não ficarem acompanhando pelo menos de 30 em 30 dias o processo de vocês, vocês acabam suspensos na primeira esquina, sem saber de nada. Dirigir com a carteira suspensa é crime de trânsito, sim, tá? É importante vocês saberem que é crime de trânsito dirigir com a carteira suspensa. Não pode dirigir com a carteira suspensa, tá? Se tiver já com a carteira suspensa, não dirijam, tá ok? Não dirijam. Eu espero que tenha, assim, de alguma forma, ajudado em alguma dúvida. Se eu falei rápido demais, vocês me desculpem. Eu vou fazer outros vídeos informativos em relação a isso. Esse vídeo que eu fiz agora, essa live que eu fiz agora, foi uma live específica para Código de Trânsito Brasileiro, porque eu falei anteriormente que eu tenho 3 segmentos de trabalho, tá? Porque eu trabalho com Código de Trânsito. Alô, Leoni, oi para você também. Código de Trânsito, eu sou DJ, que eu tenho uma equipe de som e eu trabalho com plano de saúde, mas esta live foi exatamente para explicar alguns pontos sobre o Código de Trânsito Brasileiro, porque eu vi ali na matéria do RJTV as mortes passando na passarela. Então, alô motoqueiro, bota capacete, não sobe em passarela, tá? Você que bebe, pega um carro de aplicativo, toma cuidado, bombom de licor, não adianta falar que tá urinando, eu bebi muita cerveja, alô Leonardo, eu bebi muita cerveja, e aí eu tô saindo, tirando a cerveja pela urina, não funciona dessa forma, beleza? Então, fiquem com Deus todos vocês, até uma próxima live. Qualquer dúvida, meu telefone tá aí, vocês podem me passar um zap. Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta pelo zap, que eu ligo meu computador, entro, vejo o prontuário de vocês, não tem problema nenhum. Eu não estou cobrando nada, eu só estou fazendo um informativo para que quem é habilitado fique atento às demandas do Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Fiquem com Deus e tenham uma boa tarde abençoada para todos.